Reflexão das Origens, um programa de cultura dos afros brasileiros. Este programa se propõe ser uma escada que liga o subterrâneo da invisibilidade, onde ficam retidas pessoas, artistas, ideias e movimento, para trazê-los todos para a luz da visibilidade. Estamos aqui com Oswaldo de Camargo, escritor, músico, poeta de grande qualidade. Obrigado. Que veio conversar conosco, abrindo o seu baú para trazer muitos ensinamentos para todos nós. Oswaldo, eu te perguntaria, como você começou esse interesse pela literatura? Bom, é uma bela e profunda pergunta que merece também um cuidado para responder. Evidentemente, o fato de eu me tornar escritor, um escritor, eu acho até mediano, apesar do meu esforço, cabe aos outros julgar até que ponto eu tenho cumprido o que me propus. A partir do meu nascimento, eu acredito que a raiz do que eu escrevo foi no meu primeiro fagido. A partir desse momento, já se definiu pelo meu crescimento, pela minha raça, pela minha origem, pelos meus pais serem trabalhadores rurais, por eu ser descendente de afro-brasileiros, de escravos, a minha bisavó foi escrava. A partir daí, era necessário que se acrescentasse os ingredientes que faz um escritor. Eu fui crescendo, ouvindo histórias, isso foi fundamental na minha vida, dos caipiras, contos, causos, assombrações, e eu fui me abastecendo desses conhecimentos. Era necessário agora um instrumento. Era necessário que eu tivesse um instrumento para escrever, aprendi a ler como qualquer criança, filho de pais paupérrimos. As circunstâncias de que fala Ortega y Gasset me levaram a aprender a ler. Se meus pais não tivessem falecido, minha mãe quando eu tinha 6 anos e meu pai quando eu tinha 7, provavelmente eu ficaria na roça, como eu falo num dos meus contos, Maralinga, né? Cultivando bicho de pé na sola, né? E botando no mundo os negrinhos mirrados. Talvez fosse o meu destino, ou talvez, entre aspas, ninguém sabe. Mas, pela normalidade, se não houvesse esta cisão familiar, eu não teria sido internado no Preventório Imaculada Conceição, em Bragança Paulista, fundado pela Viscondessa Cunha Bueno, que foi a última mulher que recebeu um título de nobreza no Brasil por Dom Pedro II, antes da ida dele exilado. Eu conheci a Viscondessa quando tinha 6 anos de idade. É uma das belas lembranças que eu tenho. Aliás, ontem mesmo, olhando um livro do Preventório, que foi fundado em 1912, eu tive com muita emoção e eu vi o retrato da Viscondessa Cunha Bueno. Pois bem, isto mereceria um compêndio, mas eu tenho de abreviar que meu tempo. A partir daí, eu acho que já houve o primeiro germe para eu me tornar um homem que ia tentar extrapolar ideias, pensamentos, histórias com a palavra. O meu baú foi começando a se abastecer com a infância. Meus pais caipiras, orfandade, uma certa amargura diante da vida no começo, uma certa solidão. Eu fui criado em 3 internatos, Preventório Imaculada Conceição, Reino da Garotada Dom Bosco de Poá, em Poá. Havia o Instituto Reino da Garotada, embaixo o Abrigo Bartuíra, do seu Lorei, que cuidava dele. E depois eu fui seminarista. Então, essas doses todas é que fizeram o homem, o jovem que aos 16 anos vai tentar expressar as suas esperanças, suas amarguras, seus pensamentos, sobretudo suas lembranças. Dizem que o poeta é o mago da imaginação, né? O escritor é o grande mago da imaginação. E eu começo, então, a escrever, levando-se em conta que minha primeira tendência não foi escrever, foi ser pintor ou desenhista. Eu tinha uma compulsão enorme a copiar tudo que eu via. E também moldar em bonecos de cera, aquela cera que saía da capela no preventório, eu pegava e moldava, desenhava, copiava tudo que eu podia.
Mas não houve encaminhamento para isso. Provavelmente esse ímpeto de ser desenhista eu joguei para a literatura. Eu me tornei, na verdade, um poeta. Dizem que eu sou poeta, apesar que eu acredito que há muito mais poeta do que aqueles que escrevem. Poeta não é apenas o que escreve, é até uma visão de vida particular, né? Pois bem, eu acredito até que eu me tornei por necessidade. Eu tenho a convicção, estou chegando à beira dos 70 anos, a convicção foi que a literatura me salvou. Primeiramente Deus, evidentemente, que os ingredientes todos vêm de Deus, que proporciona toda a capacidade, toda a possibilidade de nós nos manifestarmos. Pois bem, descobri mais tarde uma depressão muito forte. A soma de tudo que eu tinha passado, orfandade, solidão, questão racial, eu já tinha sofrido alguns prejuízos na questão racial aqui no Brasil. Eu já tinha me chocado com essa questão. Não diretamente, mas indiretamente. E eu sabia que eu era diferente porque eu era um negro. E eu fui educado por holandeses e tive vocação religiosa e houve obstáculos para que se cumprisse a minha vocação. Então, aos poucos, eu fui percebendo que eu era diferente num país que tem tantos negros, mas eu percebi que o fato da minha cor marcava também a minha presença como menino e depois como adolescente, e continua marcando até hoje como homem. Eu tenho sempre a consciência de que todo lugar que eu vou, eu sou de fato negro. E eu ajo assim mesmo, e eu aceitei isso. E todo o meu viver transcorre dentro dessa visão. Eu sou, para qualquer efeito, bem recebido ou mal recebido, um negro. Pode ser uma fase da história do Brasil isto, mas eu acredito que quase todos os negros conscientes têm esta ideia. Então, na verdade, eu fiz uma trincheira com palavras. Na verdade, eu tentei sair da depressão, me reforçar com lembranças, me reforçar com cultura. A minha grande trincheira foi o saber. Eu devo isso a um sacerdote que é meu pai branco, é meu pai holandês, meu pai querido, que é o padre Simão Switzer. Simão Switzer, uma família tradicional alemã, foi o homem que, no reino do garotada Dom Bosco de Poá, abriu as possibilidades da leitura. Eu peguei uma paixão imensa pela leitura. Eu brigava por livros. E até lembro de alguns livros que eu li, que me marcaram, Genoveva do Queijo de Brabante, do Schmidt, Tom Playfair, e tantos outros livros da minha infância. Tico Tico, eu fui um leitor assíduo do Tico Tico, a primeira revista de quadrinhos no Brasil. O Rui Barbosa era também um dos leitores do Tico Tico no começo do século. Isto, então, foi me municiando para me tornar um homem que, a partir do momento que eu precisasse dessa defesa, eu teria um arsenal de palavras. E foi necessário. Eu já tinha tido problemas raciais quando a minha vocação religiosa se manifestou. Eu não fui aceito com facilidade, mas foi dito claramente que era cor. Isso transcorre, né, em 1946, 48. Note bem, soma-se tudo isto e eu aprendo com essas leituras, vou para o seminário, começo a estudar latim, grego, português todos os dias, começo a ler a antologia nacional do Fausto Barreto Castelletti, que foi uma antologia no Brasil que forjou muitos escritores. Muita gente da minha geração confessa que pegou gosto pela literatura, que aprendeu muito com essa antologia, a famosa antologia nacional. E eu percebo, eu tive uma noção que eu precisava estar munido de conhecimento, de uma técnica. E comecei então a pegar essas antologias todas, e tudo que eu via que era interessante para me expressar, eu copiava. Até hoje eu guardo os cadernos. Para mim, particularmente, é a minha grande preciosidade. Até hoje eu retenho os cadernos comigo. A palavra que eu conhecesse, tudo eu anotava. Um verso bonito, eu anotava. Aprendi muita poesia de cor naquela época. O Cruz de Souza, o grande poeta negro catarinense, eu conheci nessa época, com alguns sonetos dele. E eu comecei a imitar os poetas que eu admirava. Então, eu tive, por sorte minha, aos 16 anos, uma fase romântica, que é o mais fácil de todas, que é aquele caminho do Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, Castro Alves. Então, eu tive essa primeira fase em que eu escrevia desse jeito. Depois, eu peguei a fase parnasiana. Foi a fase mais difícil, aquelas palavras difíceis. Eu me realizava com palavras de cunho de um fundamento grego, lendo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia. E uma fase simbolista, influenciado tão somente
pelo Cruz de Souza e Alfonso Guimarães. Foi assim que eu fui trabalhando, começando imitando, praticamente, mas essa imitação não era imitação, puramente imitação. Já trazia as marcas das minhas angústias, não marcas raciais ainda, que eu não tinha consciência muito disso. Trazia as marcas da minha angústia, de solidão, de gritar a Deus pedindo auxílio, tudo aquilo. Note bem, a minha formação era eminentemente religiosa. Aliás, é uma das marcas da minha origem, é a religiosidade. A única foto que eu tenho do meu pai é do meu pai, meu tio Lázaro e mais um caboclo, a gente vê pelo rosto e pela roupa, que estão diante de uma capela, tinham acabado de cantar uma missa. Meu pai provavelmente nessa época devia ter 16 anos, pelo rosto dele deve ter uns 16 anos. A única foto que se manteve na família do meu pai, ligado à música, eu também sou músico, e ligado à religiosidade. Meu pai poderia ser um grande artista, um bom artista, se ele não tivesse morrido tão cedo, talvez ter morrido aos 28 anos no máximo. Pois bem, municiado disso, quando tenho... Continua, pode continuar. Quando eu tenho uma grande crise na adolescência, tudo o que aconteceu comigo antes vai refluir, vai voltar com grande ímpeto. Eu vou me tornar um menino muito solitário, muito quieto, muito sem falar com ninguém mais. Eu era um menino alegre, expansivo, fui campeão de corrida. De repente, aos 16 anos e meio, 17 anos, eu tive uma grande depressão. Mesmo aquela obrigação de conversar com os colegas que estivessem postados à mesa ao seu lado, eu não conseguia mais. Me tornei um menino triste, me dava grandes ímpetos de melancolia à tarde. E o momento que eu começo a aprender órgão com o padre Renato Bosman, eu começo a aprender órgão e eu vou num método holandês chamado Klaversklibo, fundado por um holandês chamado Sepot, que é um método que você precisa aprender teoria. E eu começo a escrever, nessa hora eu começo a aprender o órgão, me apaixono pela música e ao mesmo tempo me refugio na literatura. Eu escrevo nessa época 1 ou 2 sonetos por dia. Foi a minha grande saída humana ou espiritual para vencer essa solidão. A literatura, então, nessa época, me salvou. Eu só fui descobrir isso mais tarde. Saio do seminário e venho para São Paulo. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo para voltarmos dentro de alguns minutos com a continuação desse belo depoimento de Oswaldo de Camargo, o grande escritor afro-brasileiro. Gostaríamos imensamente de que, na continuidade, você pegasse nesse ponto que você parou. Obrigado. Não desanime diante da dificuldade. Enfrente os obstáculos do caminho com confiança. Sua fé vai reunir forças e energias para que você possa atingir com segurança os seus objetivos. Reflexão das Origens, um programa de cultura dos afros brasileiros. Estamos aqui
conversando com Oswaldo de Camargo, poeta, músico e escritor. Oswaldo, a maravilha do teu depoimento, gostaria que você desse continuidade. Darei com muito prazer continuidade a esse depoimento. Dou um roteiro breve de cidades. Bragança Paulista, Preventório Imaculada Conceição, Poá, Reino da Garotada Dom Bosco de Poá, onde começo a ler, e depois São José do Rio Preto, naquele tempo, 13 horas longe de São Paulo, porque só havia trem, não havia ainda ônibus, estou falando de coisas antigas. Pois bem, São José do Rio Preto, eu desenvolvo o gosto pela leitura, começo a estudar latim, grego, francês, e começo, como já falei, a estudar órgão. Com 16 anos tive essa depressão de que também já falei, e eu, aconselhado pelos sacerdotes, eu saio do seminário. Eu jamais sairia se não pedissem que eu saísse. Por quê? Eu estava imbuído de uma ideia dada por um grande pregador, Dom Lafayette de Bandio, de que eu tinha responsabilidade com almas no futuro. Eu, sendo sacerdote, haveria almas me esperando, pessoas me esperando para eu conduzi-las. Eu estava, na minha sinceridade de vocação, eu estava imbuído da ideia de que eu tinha uma responsabilidade com outras pessoas. Eu só saí do seminário quando pediram que eu saísse. Então, eu saí. Saí depois de uma grande crise espiritual, uma crise, adolescência, transformação. Venho para São Paulo, continuo escrevendo. Tudo que eu escrevo até ali são poesias nitidamente dentro das escolas conhecidas dos que leem poesia, que é o romantismo, parnasianismo, simbolismo. O modernismo é desconhecido de mim. Eu só conheço um poema do Drummond que se chama Menino Chorando na Noite, que me escandalizou. Achei um escândalo alguém falar em colher, em remédio, umas coisas tão banais. Eu dei risada quando li pela primeira vez um poema do Drummond, que eram falando de palavras tão terráqueas, palavras tão chãs, tão comuns, que era a grande força, aliás, do modernismo. Foi muito interessante isto, porque eu estava acostumado com aquela solenidade parnasiana, achando que toda poesia devia ser uma poesia etérea, de palavras elevadas, de palavras sonoras, como Cruz e Souza, etc. Venho apenas com este conhecimento. E eu fui de novo agraciado pela vida. Eu sou um homem que chego a São Paulo em 54, começa a ler o Correio Paulistano, Pensamento e Arte, onde estão poetas modernos. A par da poesia antiga, estão também os poetas modernos. Entre eles, o meu grande amigo, Paulo Bonfim. Eu começo a compor todos os domingos este suplemento e começo a tomar contato com a poesia mais depois de 22. Note bem, a minha sorte é que eu já tenho um fundamento até um tanto sólido para a minha idade do que se passou na literatura. Eu tenho uma caminhada literária, a par disso eu também tinha noção de história literária, de Camões, de Sá de Miranda, dos portugueses, Guerra Junqueiro, etc. Né? E eu também tinha copiado as melhores poesias que eu achava em antologias, eu tinha reunido em 2 cadernos de poetas, então até hoje eu guardo isto. A minha formação foi essa. A minha formação foi essa. Chego a São Paulo, não posso trabalhar, que estou com 17 anos e pouco, e, por acaso, me torno organista da Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Eu ganhava 30 mil réis cada missa que eu tocasse. Naquele tempo era bom. Quanto mais morresse gente, mais eu ganhava. Aliás, não sou apenas eu, mínimo. Mas o João Sebastião Bach também se queixou uma vez, né, que estava morrendo pouca gente, porque havia muitas encomendas para missas, né? Naquele tempo, quem sou eu para comparar minha Bach? Mas aconteceu também com ele. Ele precisava trabalhar, e todo mundo que morria queria um cantor, um organista, queria uma peça nova. No barroco era hábito, né? Quando morria a duquesa de tal, morria o conde de tal, o banqueiro tal, encomenda-se uma missa, né? O músico era um grande trabalhador por encomendas, né? Nada interfere na qualidade aí. Maravilha a história, hein? Nada interfere. E eu recebia por missa, eu tocava então nesse tempo, em média, 3 missas. O que acontecia? Eu recebia 30 mil réis. Nesse tempo, o vigário da igreja, o pároco, era o irmão do governador, padre Mateus Garcês,
que me chamava de sinfônico, porque eu era poeta e músico. Ô, sinfônico, como está, sinfônico? Padre, grande lembrança, o padre Mateus Garcês. Pois bem, eu saía da Igreja do Rosário, no Paissandu, em São Paulo, ia para a livraria Teixeira, na Livro do Badaró, a livraria, uma das livrarias mais antigas, e começava a comprar livros no sebo. Livros que estavam em promoção, livros que estavam em preço mais baixo. Foi assim que eu comecei a minha pequena biblioteca. Quase tudo que eu lia nessa época, antes disso, era emprestado por um grande amigo, um homem muito excêntrico, muito esquisito da família Costa Manso, chamado Oscar Simões, que morava em Genópolis, num quartinho. Ele lia desordenadamente tudo. Tinha pouca cultura literária, mas lia tudo. Foi com ele que eu comecei a ler o Augusto Frederico Schmidt, que eu comecei a ler Drummond, que eu comecei a ler Manuel Bandeira, que eu comecei a ler João Cabral de Melo Neto. Note bem, a ausência absoluta de autores negros, por enquanto. Isso é interessante. Eu estou vivendo uma realidade literária dentro do grande mundo literário, do mundo literário normal, sem especificação. E a Igreja do Rosário foi muito importante para mim, que me manteve meus conhecimentos de organista, que eu sou até hoje organista, e ao mesmo tempo me propiciou de eu adquirir livros que iam pouco a pouco me tornando mais sólida a minha formação, me ampliando, junto com o pensamento e arte, a minha visão literária. E, espantosamente, de repente, eu estou fazendo uma poesia mais livre, uma poesia influenciada mais, não pousando toda a eficácia do poema na rima. Muita gente acha que a poesia, ela obrigatoriamente deve ter uma rima, deve ter um som poético. Então, eu acho até espantoso alguém que, quando pega um poema, começa a contar as sílabas para ver se está metrificado. Acontece que a grande poesia, ela não precisa ser metrificada, ela basta o ritmo. É por isso que você pode encontrar poesia também na prosa. Não necessariamente o veículo da poesia não precisa ser o verso. É o normal, é o comum, mas você pode fazer uma grande poesia até na prosa, quando você transfigura o que está falando. Você dá uma visão tão profunda de uma transfiguração que aquilo é autêntica poesia. Você encontra isso em Alencar, em Guimarães Rosa, você encontra isso em Machado de Assis. Né? Memórias Póstumas de Brás Cubas tem altos momentos de uma transfiguração. Tudo depende de uma coisa fundamental, o instrumento que você está usando. Assim como o pintor usa palheta e etc., paleta, né? Paleta, sim, etc., o autor ele tem de ter o instrumento dele, que é a palavra. E essa palavra tem que ser muito bem aplicada. Pois bem, eu estou aí então, aí eu faço um teste no Estadão, me torno revisor do Estadão, com 19 anos. Em 1955, eu fiz um teste e passei no teste, porque eu já tinha toda essa vivência com a palavra. E o teste era para corrigir um texto, era para além de mostrar conhecimento de português, era para também tentar alinhavar um texto que estava mal escrito. E eu me saí muito bem. E foi assim que eu entrei no Estadão, que para mim foi fundamental para a minha caminhada literária. Em certo momento, eu vejo no jornal notícia de um baile. Eu nunca tinha dançado, até hoje eu não danço. Da Associação Cultural do Negro. Isso foi em 56, por aí. A Associação Cultural do Negro está dando um baile em tal local, E era organizado por uma senhora chamada Pedrina Alvarenga, que dirigia aquela parte, aquele departamento de diversão, eu esqueço o nome técnico, não faz mal, diversão da Associação Cultural do Negro, no prédio Martinelli, 16º andar. 56, por aí. Quando eu vi falar em Associação Cultural do Negro, foi um espanto. Eu nunca imaginei que houvesse uma segmentação referente ao negro. Associação Cultural do Negro. Isso me deu me correu o sangue, o sangue me subiu. E eu fui imediatamente procurar essa tal Pedrina, descobri o interesse dela, cheguei à casa dela para saber desse baile. Mas não estava interessado no baile. Eu estava interessado na Associação Cultural do Negro. Foi assim que eu entrei na Associação Cultural do Negro, onde estavam negros importantes históricos, como José Correia Leite, Jaime Aguiar, Tenente Rosário, que era o pai da primeira deputada, que foi a Teodosina Ribeiro. Teodosina Ribeiro. Mais importante para a minha vida literária, eu começo a me embrenhar dentro de uma certa história, caminhada do negro que eu desconhecia.
necessariamente eu tinha de me aproximar disso. Por quê? A associação era uma associação que comemorava muito os vultos negros. Dia da Mãe Negra, Noite de Cruz de Souza, Noite de Castro Alves, Nina Rodrigues, nome que eu nunca tinha ouvido falar. Luiz Gama, nunca tinha ouvido falar em Luiz Gama, que as antologias poéticas não trazem quase o Luiz Gama, porque Luiz Gama é considerado em muitos aspectos um poeta menor, muita gente não traz Luiz Gama. Foi assim que comecei a perceber que havia uma luta negra. Havia uma luta segmentada, que era para resgate histórico, que é para trazer o negro, sobretudo, a uma coisa fundamental, ao respeito. A grande palavra que aparecia na Associação Cultural do Negro era respeito. O negro devia ganhar respeito, devia ganhar a sua condição de humano, que na verdade a escravidão tinha tornado irrisória, mínima, a humanidade que o negro traz em si. Essa humanidade, ela funciona quando você vê a humanidade. Você pode ter a humanidade dentro de você, mas se outros não veem essa humanidade, ela não funciona. Então o negro queria dar visibilidade a essa humanidade. Com o que ele podia dar? Com cultura, com música, mostrando capacidade intelectual. Também havia o departamento de bares, tudo, mas isso era a parte. E eu entro, então, na parte da cultura. Fui muito bem recebido, porque eu era um pianista. Eu era o único pianista e organista. Eu era o único músico erudito que eles conheciam. Então era um assombro eu tocar Chopin. Eu estava estudando naquele tempo o noturno Opus 9, número 2 de Chopin. Os velhos ficavam embasbacados. Aliás, é motivo do meu conto Oboé. Eu falo disso do meu conto Oboé. Um menino negro que aprende a tocar oboé, um instrumento difícil à beça. Ele toca contra toda expectativa, no lugar de tocar pandeiro, tocar tambor, tocar outra coisa, tocar cavaquinho, ele toca oboé. Maravilha. Que é um instrumento pelo qual se afina a orquestra, é um instrumento altamente erudito, difícil, caro. Pois bem, então eu estou na Associação Cultural do Negro, e quando eu acabei de falar que eu fui agraciado, porque ali na Associação Cultural do Negro eu vou conhecer gente importantíssima. Primeiramente, Afonso Schmidt, autor do grande romance A Marcha, que é um grande romance abolicionista. Afonso já está velhinho, recebeu nesse tempo o prêmio Juca Pato. Conheci ali o Florestan Fernandes, que acabou fazendo um prefácio para o meu segundo livro. Talvez eu seja, no Brasil, o único escritor que teve um prefácio poético sobre poesia do Florestan Fernandes. Ele fez 23 páginas de um prefácio. E ele gostava tanto desse prefácio que, além do meu livro, ele colocou na Revista Brasiliense, e em um outro livro dele, colocou em 3 lugares esse mesmo prefácio. Isso me deu uma divulgação muito grande. E lá também estava o Henrique L. Alves, um grande agitador, Vamos para mais um intervalo e voltaremos em alguns segundos. Pois não. Se você se encontra em situação difícil, com angústia, entregue todas as suas preocupações a Deus com confiança e aguarde. Sua vida com certeza vai melhorar e você vai aprender que na vida terrena tudo passa e sua tristeza também passará. Reflexão das Origens está apresentando
o depoimento do grande escritor Oswaldo de Camargo. Oswaldo, a palavra é tua. Obrigado. Então, na Associação Cultural do Negro, há duas vertentes. Eu estou sendo revisor do maior jornal do Brasil. Ser revisor naquele tempo era importantíssimo. E sendo revisor do Estadão, do grande jornal O Estado, do Júlio Mesquita, era uma coisa espantosa, sobretudo para um negro. Então, eu era Associação Cultural do Negro e, ao mesmo tempo, revisor do Estadão. Trabalhando no jornal onde colaborava o Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, onde havia escrito Euclides da Cunha, na verdade, fez Os Sertões, encomendado pelo pessoal do Estadão, etc. E a Associação Cultural do Negro foi recebido como quase que um fenômeno, modéstia à parte. Ela nem vem de mim essa ideia vem do livro do Pucci, sobre o Correia Leite. Né? Correia Leite mesmo admite que a minha presença foi muito importante com meus 19, 20 anos na Associação Cultural do Negro. Músico, poeta e seminarista, um homem como eles queriam para conseguir respeito, um jovem que podia impor respeito culturalmente. Era essa grande busca da associação, respeito. Pois bem, eu vou então conhecer poetas como Carlos Assunção, que escreveu o grande poema Protesto. Mesmo que volte às costas das minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei de gritar. Senhores, eu vim ao mundo para protestar. Mentiras, ouropéis, nada me fará calar. Esse poema foi escrito em 58 e saiu no Caderno de Cultura da Associação. É o poema mais famoso da Assunção, onde ele já está lançando as raízes de um protesto contra o 13 de maio do jeito que foi feito. Este é o Assunção. E o poeta Eduardo de Oliveira, que escreveu o livro Além do Pó, um livro romântico, etc. Pois bem, ali eu estou na associação, há muitas tertúlias, eu acompanho muita gente, muito declamador ao piano. Eu tinha muita facilidade em reproduzir o que a pessoa está falando com a música, com sons de piano. Ali então eu vou conhecer o Solano Trindade, que está no Teatro Popular Brasileiro. Dalmo Ferreira, do Teatro Experimental do Negro. Jacira Sampaio, que foi a dona Benta, dona tia Anastácia do sítio do Pica-Pau Amarelo. Maíra Araújo, que tem uma trajetória maravilhosa. De doméstica, ela chegou à livreira. E a livraria dela até hoje existe, Livraria Contexto, aí na Liberdade. Então eu me cerquei, eu fui sendo alimentado, além das minhas leituras, por vivências, por pessoas. O que é um grande alimento. Um dos nossos alimentos na vida são as pessoas que nos cercam. E dessas pessoas, eu fui tirando o melhor que eu pude sempre. Em conhecimento, em vivência, em histórias, em lembranças. Eu gostava de saber como foi o passado, como foi o presente. Aí está o material de alguns livros meus. O meu primeiro livro, Um Homem Tenta Ser Anjo, eu, lançado em 59, quando eu tinha 23 anos, estreiei cedo até. Foi um livro que foi muito interessante, que mostra a minha dualidade. Ele tem o prefácio de um teoricamente comunista, de um marxista politicamente, que é o Sérgio Millier, que além de ser um grande intelectual, é um homem de tendências esquerdizantes. E tem também o prefácio de um professor de ética. Tem a orelha do Sérgio Millier, e tem o prefácio do José Pedro Galvão de Souza, que é professor de ética da PUC. Estou bem nutrido ali com apresentações. Estou bem cercado. E o livro passou até no cinema, né? O meu lançamento passou em cinema, no circuito Serrador, se não me engano. Serrador. Então eu era parado na rua, eu vi você no cinema, não sei o quê. Então, aquela mini fama. Passei por essa fase também. A mini fama. E foi muito interessante, foi muito rico. Me alimentou muito para o meu futuro. Essas lembranças foram um grande elemento que me mantém hoje com grande otimismo, me mantém hoje com grande bom humor, porque eu fui, apesar da orfandade de que eu contei, a respeito da qual eu contei, eu fui agraciado com pessoas, nada tão importante como a pessoa. Aí vem aquele famoso dístico, aquela famosa frase do Terêncio. Eu sou um homem, tudo que é humano me interessa. Até hoje eu sou assim.
Tudo que é humano me interessa. O humano pode se somar à paisagem depois, pode se somar ao céu, o mar, mas o homem é o fundamento, o homem é a base. E exatamente eu estava tratando de um assunto em que o homem tinha sido fustigado, tinha sido castigado pela cor, pela história, por um mito bíblico, que é o mito do Noé no Gênesis, versículo 7, né? O mito de Cã. Isso é importante você observar isso, como é que o mito de Cã foi trabalhando as mentes e dando ao negro uma maldição, jogando em cima do negro uma possibilidade de ele ter sido destinado à escravidão, que foi muito trabalhado por certas seitas, até o catolicismo do século XIX, fins do século XIX, tinha uma oração ainda pedindo a Deus que salvasse os filhos de Cã, que são os negros todos que estavam destinados à perdição, salvasse do inferno. A Igreja Católica tinha uma prece. E quando eu fui seminarista e eu fui praticamente afastado da possibilidade, no começo, de ser sacerdote, foi por isso. Eles viam no negro algumas falhas até espirituais, porque havia uma maldição. Não que visse isso diretamente, mas era resíduo ainda dessa ideia. Então, note bem, a par da minha caminhada como escritor, havia todas essas lembranças de sofrimento, de expoliação espiritual. Na verdade, tentado expoliar o espírito do negro, fazer tábula rasa da sua humanidade. Ele não é um homem tal qual nós somos. E eu percebi nitidamente que a grande luta era isso. Era nós darmos, com a nossa mínima parte, essa possibilidade de nós. E o meu primeiro livro é ainda um livro que tem pouca passagem nesse aspecto. O meu segundo livro, 15 Poemas Negros, que já falei, prefaciado por outro Florestan, já está indo mais longe. Já é um livro que entra mais na questão da origem da África, da questão do sentimento estraçalhado de solidão, de incompreensão. Meu Deus, por que é que grito? Etc. E aí está um poema que ficou muito conhecido, muito declamado, que foi publicado no Caderno de Cultura da Associação Cultural do Negro no ano 70. Olha como o tempo passa, que beleza, já estou chegando aos 70 hoje. Dê-me a mão, grito de angústia, que não quis colocar em livro nenhum meu depois, porque eu escrevi esse poema com 23 anos, e foi o poema mais declamado que eu tive até hoje. Dê-me a mão, uma partezinha só, dê-me a mão, meu coração pode mover o mundo com uma pulsação. Eu tenho dentro de mim anseio e glória que roubaram aos meus pais. Meu coração pode mover o mundo, porque é o mesmo coração dos congos, bantus e outros desgraçados, é o mesmo. É o mesmo coração dos que são cinza e dormem debaixo da capela dos enforcados. É o coração da mucama e do moleque. Eu conheço um grito de angústia, trovejante, que deve estarrecer todas as minhas amantes que eu tenho de certo. Eu conheço um grito de angústia. E eu posso escrever este grito de angústia. E eu posso berrar este grito de angústia. Quer ouvir? Sou um negro, Senhor. Sou um negro. É espantoso esse poema pelo seguinte: nunca houve uma contestação de alguém perguntando à minha pessoa: por que você fala que é negro? Você sofre porque é negro? Você tem preconceito? Você tem complexo porque você é negro? Nunca ninguém que ouvia esse poema declamado, sobretudo pela Naíra Araújo, como já falei, que de doméstica chegou a livreira, ninguém perguntou por que esse poema ele expressava exatamente a angústia social que o negro tinha na época. Hoje não. Hoje esse poema ele talvez não caia tão bem como naquele tempo. Caiu como mão na luva. Eu estava, sem querer, aos 23 anos, expressando o sofrimento, o amargor de você pertencer a um segmento que ainda era tão discriminado, tão sofrido, no trabalho, como visão humana, em tudo. Sem querer, eu perpetrei nessa época um poema que eu não quis pôr muito na minha obra, mas que acabou representando o sentimento, sendo uma antenado com o sofrimento de uma boa parte da população. Eu não estou dizendo, nem tenho a pretensão, que o meu poema reflete todos os negros. Há muito negro que nunca pensou na sua questão racial. Não devemos ter ilusão de achar que milhões de negros, se o Brasil tem 40% hoje entre mulatos, pardos e negros, vamos dizer, todos negros, 40% da população, não quer dizer que essa população toda está antenada com uma questão racial. Uma que, para você chegar a isso, tem que ter um certo conhecimento de históricos. Né? Ou haver alguém que te insufla essa busca, como aconteceu comigo.
indo à Associação Cultural do Negro. Pois bem, e aí eu prossigo com meus trabalhos, fazendo palestra também no interior, num tempo em que não havia cachê, num tempo que você pegava um ônibus e ia para fazer palestras. Eu ia para Piracicaba, eu ia para outras cidades, quando me chamavam em datas, né, para falar a respeito da questão negra. E me tornei também um jornalista da imprensa negra, fui diretor do Belo Horizonte, dirigido por um grande negro desconhecido hoje, mas tem que ser resgatado, Ovídio Pereira dos Santos, um negro que tinha uma escola para domésticas na rua Itambé, perto do Mackenzie. Até a ironia, Mackenzie chique de um lado, e num porão ali perto, isso merece um registro especial. Num porão ali perto, havia a escola Humberto de Campos, especializada em alfabetizar domésticas. Veja só. Não, isso é lindo. Maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, alfabetizar doméstica. Então, alguém falou, olha, ele gostaria de conhecer você, você é seminarista, você escreve, você é poeta. E eu fui lá, Rua Itambé, era um porão, hoje é um prédio, não existe mais. E ali ele emprega. E surpresa, no Museu Afro-Brasil, descobri uma foto maravilhosa do Ovídio. Alguém levou lá a foto. Ovídio cercado de um monte de negras lindas, que são todas alunas dele. Maravilha. Era um negro que tinha um defeito físico muito grande, ele não podia andar direito. Ele tinha pernas curtas, bigodes fortes, unhas sujas. E no meu livro, O Carro do Êxito, no conto Família, eu conto com muita saudade os meus encontros com o Ovídio na Alameda Canuri, aqui em Indianópolis. Era um negro que tinha uma casa em Indianópolis, uma casa modesta, cercada de turcos e outras pessoas que estavam chegando. E era a única pessoa que tinha telefone. Ironia, essas pessoas, quando queriam ligar, iam à casa do Ovídio ligar na casa dele. Depois que começaram a pressioná-lo, que ele vendesse a casa, porque os palacetes estavam chegando, ele acabou indo para o Caxingui, para aquele lado lá. Um negro histórico, que fazia um jornal chamado Novo Horizonte. Novo Horizonte, então, foi chamado pelo Ovídio para ser o redator-chefe, jornal alternativo. Eu me tornei aos 20 e poucos anos, antes de lançar o Carro do Êxito, antes de lançar O Homem Interessante, eu era, em 56, aos 20 anos, eu era o redator do Ovídio Pereira dos Santos. Possivelmente eu fui o primeiro autor negro que escreveu sobre poetas africanos, porque houve a Revolução em Angola. Alguns africanos vieram ao Brasil, entre eles Paulo Matoso, trazendo alguns livros de poetas portugueses, entre eles Bessa Vitor, Madalena de Souza, se não me falha a memória. E eu comecei então no Novo Horizonte a fazer, com a minha inépcia mesmo, com a minha pouca experiência, a escrever sobre esses poetas. Mas ninguém jamais havia escrito sobre eles. Então tive essa sorte de estar com o Ovídio. Depois continuei minha carreira dentro da imprensa negra, com outros jornais, Mutirão, etc. Então você veja que a sorte, a vida, a circunstância, a mão de Deus me encaminhou para este contínuo enriquecimento. Quando eu lanço, então, o livro O Carro do Êxito, na verdade, no Carro do Êxito, que são 12 ou 13 contos, apesar de ser ficção, essas experiências estão aparecendo dentro do livro O Carro do Êxito. E O Carro do Êxito se torna, então, o primeiro livro em São Paulo, talvez no Brasil, onde um negro, dentro da ficção, está narrando a tentativa de respeito, de ser homem, de ser gente, de ser reconhecido como gente, dentro da literatura. Eu me lembro, inclusive, na apresentação desse livro, eu estive presente, se não me engano era a doutora Nair, casa da doutora Nair, que foi feita essa apresentação, uma das apresentações do seu livro. Isso é muito interessante. E Estava lá a doutora Iracema. Doutora Iracema. A frase dela famosa foi: eu que já muito li me dando conselhos, eu que já muito li. Bom, eu adorava. Me lembro disso aí, me lembro. Mas o Carro do Êxito, então, essas experiências, todas que eu contei a vocês, todas as experiências, elas vão aparecer dentro de um livro de contos que se chama O Carro do Êxito. Existe um livro chamado O Carro da Miséria, que deu Oswald de Andrade. Talvez influenciado por ele, eu pus O Carro da Miséria. A diferença, O Carro do Êxito. O meu Carro do Êxito. É um negro tentando encontrar, não tanto o êxito social, é o êxito intelectual, mas também vem junto com o reconhecimento de que ele tem direito a ser reconhecido como homem. O primeiro conto, por exemplo, Maralinga, é a história de uma orfandade. Reflete um pouco a orfandade de que eu sofri quando era pequeno, pela qual passei.
chama-se Maralinga, que eu considero no livro O Carro do Êxito um dos melhores contos. Meu pai me pega, minha mãe morreu, ele vai me levar para um fazendeiro, mas note bem, a personagem é eu e não sou eu. Eu não estou fazendo um relato jornalístico, é ficção. E umas coisas que espantam o menininho que está sendo levado é que o pai, inusitadamente, pega o piniquinho para que ele fizesse xixi. O pai nunca fez isso. Então o pai estava delicado com o menino, sabia que o menino ia embora. Então estava tratando o filho dele com uma delicadeza que não havia. O menino percebeu isso. Aí eles saem pela cidade, veem as pessoas, vão se despedindo da pianista Michelina. Aí está uma reminiscência, porque minha mãe lavou roupa para essa pianista. Essa pianista foi uma moça muito bonita, repudiou todos os parceiros, nunca quis ninguém, acabou morrendo no asilo de Bragança. E ela estudou com o maior músico, o maior mestre de música, que era o Chiafarelli. Era uma moça rica que morreu na pobreza, velhinha. Pois bem, então aí estão reminiscências. Tem reminiscência da imprensa negra, como o conto Negrícia. Vários contos falam sobre a imprensa negra. Há reminiscências de famílias, como Tia Genoveva, que eu nunca tive uma tia que enlouqueceu, mas a ficção me inventou uma tia muito bonita, então a família se admirava, mas você... E não queria que ela fosse apanhar café, porque ela era muito bonita. Então ela foi trabalhar na fazenda, dentro da casa, casa grande. Né? Não é a casa grande no contexto da escravidão, é a casa da fazendeira. E lá ela perde a virgindade, e lá ela se engravida, enlouquece e fica andando pelos arredores. Esta região que eu estou descrevendo, nitidamente, só pode ser que região Itatiba, Serra da Bocaina, que é a região da minha infância. Meu livro é muito paisagístico. Há muitas montanhas, há muitas estradas no Carro do Êxito, que são reminiscências infantis de Bragança Paulista, que é a grande região de toda a minha ficção, onde aparece montanha, aparece montes, aparece paisagens. A cópia, o que eu estou me referindo, sem dizer ao leitor, é exatamente a descrição de Bragança Paulista. As montanhas tiveram muita influência na minha vida. Eu ficava deslumbrado, até hoje eu fico deslumbrado diante de montanhas, quando eu vejo montanhas, quando eu viajo, o pouco que eu viajo. Carro do Êxito foi 3.000 exemplares, na maior edição que eu tirei. Zósimo Bubu, ao cabo do livro eu coloquei uma novela, um pequeno texto maior chamado Deodato. Zósimo Bubu, o cineasta negro, sim, está vivo ainda. O Zósimo se encantou com Deodato e pensou em fazer do Deodato um filme. Deodato faz referência ao Deodato? Não. O nome que eu inventei, talvez com meus conhecimentos latinos, eu inventei um personagem criado por uma família, um doutor branco em Bragança. Eu cito Bragança mesmo. Aí na história vem Bragança. E esse rapaz tem um romance com uma moça branca, aí vem todo o conflito. Todo o conflito, que eu aproveito para trabalhar angústias, e termina com um poema enorme, que o Luiz Santa Cruz considerou a melhor produção poética que eu tinha perpetrado até aquela data. Célebre na história da minha alma aquela tarde, em que me sentei ao lado da moça loira. É um poema que foi inspirado, adivinha por quem? Pela grande poeta que faleceu há 2, 3 anos, chamada Hilda Hilst. A Hilda me inspirou esse poema que saiu de um jato só. Escrevi esse poema de uma vez só. Pois bem, nesse tempo eu publico, além do Paul, um livro de poema chamado O Estranho. Leon Damar leva alguns poemas meus para a antologia da poesia africana, onde apareceram até um prêmio Nobel, todo com poetas negros. Então, no Presença Africana sai um poema meu, 2 poemas. E eu vou levando essa vida de fazer palestras, a fase importante para mim, na minha opinião, foi quando eu começo a escrever no Jornal da Tarde. Que eu entrei como revisor, 18 anos de revisão, mais 20 anos de redação. E nesses 20 anos de redação eu tive a grande sorte de achar um espaço para poder escrever sobre a cultura, a literatura negra. Eu cheguei a fazer mais de páginas inteiras a respeito da presença do negro como escritor no Brasil. Páginas inteiras, citando versos, citando a origem, etc. Me tornei também
um colecionador. Tive a sorte de começar a colecionar, a juntar livros sobre o negro, numa época em que não era tão vasculhado como hoje. Hoje está mais difícil. Hoje virou quase obrigação esse assunto. Então você vai a um sebo, vai a uma livraria, você encontra, a não ser as coisas novas, pouca coisa. Por quê? Porque é obrigação hoje que as escolas tratem a uma lei. Esta questão está desenvolvendo bem, a questão da lei que faz com que a educação passe pela África? Está indo bem? É cedo ainda para a gente avaliar, eu acredito. Mas só o fato de haver essa obrigação já... Por exemplo, eles querem reeditar agora o meu livro chamado O Negro Escrito, Cone. Já cumprindo, quero ver se fazem 20 mil exemplares, já cumprindo, que é um dos poucos livros escritos por negro que faz um levantamento... Tem, né? Eu tenho, sim. Virou uma raridade. Um levantamento da presença do negro na literatura. Como eu não tenho o dia todo para falar, isso daí que estou falando mereceria compêndios e mais compêndios, eu quero apenas dizer uma coisa. A pergunta que podia ser feita também é por que literatura? Que importância tem a literatura? E se eu não tivesse uma fé muito grande na literatura, nem estaria aqui. Eu teria dito a Lisa, eu tenho compromissos, não vale a pena. Não, muita gente chegou a esse ponto. E eu digo uma coisa, minha maior vaidade, minha única vaidade, não é isso que eu contei, não. Tive sorte, conheci gente, tive um emprego razoável dentro do Estadão, eu fui respeitado pelos patrões no Estadão, Rui Mesquita me respeitava, gostava muito do meu trabalho, tive bons amigos. Mas há uma coisa que eu acho que me marcou muito, que foi a persistência. Muita gente parou. Aí é que está. Muita gente deixou, não vale a pena. Essa gente não quer nada. Essa gente só quer samba. Essa gente só quer isso, só quer pagode. Eu continuei e continuo. E, por sorte minha, eu percebi que aquilo que eu, modestamente, sou um homem pobre, felizmente, é uma das minhas marcas, é a pobreza. Essa pobreza me fez procurar mais o espírito. A evolução espiritual. Essa pobreza me fez procurar mais o espírito. Então, sem perceber, eu comecei a juntar livros, juntar objetos, juntar lembranças, como estou falando agora aqui, não apenas minhas, mas eu podia contar lembranças de outros que me contaram. Conheci grandes pessoas. E isso é útil para um monte de gente. Quantas teses já foram feitas buscando material na minha biblioteca? Quantas vezes pessoas me ligam para o Oswaldo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre São Benedito aqui em Atibaia, um e-mail que eu recebi agora. E eu soube pelo museu que você tem livros a respeito. Tenho, e vou atender essa pessoa. Eu já saí com pesquisadores com livros raros embaixo do braço para xerocar. Eu já tive coragem de emprestar Cruz de Souza, 5 volumes de Cruz de Souza, sobre Cruz de Souza, para uma pessoa que mal conhecia, apenas fiado na idoneidade dela. O que é um risco. Emprestei e voltou. Então, eu me sinto feliz de saber que aquilo que eu amealhei, que eu juntei nas minhas pacas reservas econômicas, está sendo útil à pessoa. Quando vou fazer uma palestra, onde é que eu me alimento? Na minha biblioteca, eu leio. Também, é claro, me alimento com as pessoas que me falam coisas. Eu estou sempre aprendendo. Isso é importante. Mas a minha biblioteca. Então, valeu. E outra coisa também, o escritor não é apenas o livro que ele escreve. O escritor tem que ser um homem, que aquilo que ele põe no livro, ele tem que ser na vida. Ele tem também de continuar sendo um livro sempre. Sendo um livro sempre. Até mesmo, às vezes, batendo um papo no boteco com alguém, você pode, de repente, perceber que é o momento de você jogar algum dado para a pessoa que não sabe. Ela precisa daquilo. Entende? É, sobretudo, mostrar que a beleza também redime. A beleza do texto, a beleza de uma pintura, a beleza de uma música. Tudo isto faz o mundo melhor. E você fazendo o mundo melhor, quem sabe o que está por aí, toda essa decadência, todo esse desânimo, toda essa indiferença pelo outro, pelo humano que o negro perdeu muito. Na verdade, a nossa luta é para a recuperação do humano que foi esfacelado pela escravidão, pela incompreensão, pela bagunça espiritual, né? Pela bagunça, é uma bagunça. Então, a literatura é uma das ancilas, vamos dizer uma palavra mais simples, uma das auxiliares, para que também, junto com outras artes,
junto com o desejo do homem de redimir, de fazer triunfar a justiça, o amor, fazer triunfar a beleza. Eu creio muito na beleza. Beleza de uma mesa, beleza de um prato bem feito, a beleza de um quadro, a beleza de um rosto. Por isso que eu adoro as crianças. Eu tenho uma paixão pelas crianças. Eu não posso ver uma criança sem afagar, sem olhar aquela criança com atenção, porque eu vejo no rosto dela a beleza inalterada. No rosto dos adultos, muitas vezes, o sofrimento, a incompreensão já desnudou um pouco essa marca, mas a criança tem ainda, por mais pobre que seja, qualquer raça, aquela beleza que eu acho uma beleza maravilhosa. Esta é a criança. E é claro, daí da criança passa para os bichos, né? Talvez seja um pouco anormal, mas eu também tenho essa mesma paixão pelos cachorros. Tá bom. Então, literatura para mim é isto. É um instrumento, foi um instrumento, continua sendo um instrumento para modificar o mundo para melhor. Redimir. Haverá um momento, eu tenho dito isso em muitas palestras, a frase não é minha. É a frase de um antropólogo inglês, que agora nem me falha, inglês ou francês, não vem ao caso. Haverá um momento em que a gente não precisará mais tanto de falar com tanto ímpeto sobre esse assunto. Por quê? Para todos os efeitos, só existem duas raças. Vai existir duas raças. Vão existir duas raças. Pelo nosso trabalho, do Lizar, meu, de tanta gente, que na verdade nós somos soma de tudo que está vendo por aí, né? Século XIX, o Luiz Gama, o Paulo Brito, o primeiro editor brasileiro, um negro, o João de Cruz de Souza, o Machado de Assis também, um negro. É necessário redimir, resgatar o Machado. O Machado tem um avô negro, o bisavô dele é negro. E se o Machado não tivesse essa grande porção de sangue negro, duvido que ele tivesse escrito alguns livros dele, como ele escreveu, com aquele ímpeto extraordinário, revolucionando o romance, que foram as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aquilo é coisa de sangue misturado. Fosse ele tão somente o sangue da mãe portuguesa, ele não teria esta chegada à loucura que foi o livro dele. O que levou à loucura foi exatamente a porção de sangue negro, a porção desatualizada, a porção não aceita, a porção que não era bem no Segundo Império. Isto levou o Machado a escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o começo do grande romance brasileiro. Literatura, então, é vida, é tentar modificar o mundo para melhor. Eu me sinto muito feliz de estar fazendo esse trabalho, de persistir, como disse, a minha vaidade é a persistência, de persistir escrevendo. E é por isso mesmo que eu cogito para este ano de, além dos meus livros, A Descoberta do Frio, O Carro do Êxito e O Negro Escrito, eu ainda penso num romance em que essas experiências todas vão aparecer, que vai ter um nome tão somente de literatura negra, que será o nome do meu romance, se Deus quiser, que estou escrevendo. Muito obrigado. Que maravilha de depoimento. Nós estamos aqui conversando com Oswaldo de Camargo e com a participação de Eugênio Quiron, que nos está dando um apoio musical para que possamos fazer um programa agradável. Eu acabei entendendo e compreendendo mais e mais que a questão da sensibilidade, a questão do amor, que traz como proposta a sublimação do pensamento, vai realmente transformar a humanidade. Com o esforço que existe na individualidade de cada um, que com o seu grau de sensibilidade aplica na reformulação dos conceitos espirituais e dos conceitos materiais, automaticamente nós vamos transformar o mundo. Muito obrigado.